Sabe aquela angústia que bate depois de uma conversa muito, muito tensa? Sei bem. Você manda uma mensagem daquelas importantes, sabe? Que pode definir o rumo de um relacionamento. E fica ali esperando. Exato. Fica ali, olhando para a tela, atualizando, imaginando 1000 reações possíveis. Aquele silêncio no meio do caminho pode ser enlouquecedor. Com certeza. Olha, o que a gente vai analisar hoje é exatamente um momento desses. Um drama, assim, intensamente humano, cheio de ansiedade, tirado da vida do apóstolo Paulo. E as nossas fontes são bem específicas, né? Sim, a gente tem em mãos um conjunto de notas e comentários de bíblias de estudo, todos focados num único lugar. O capítulo 7 da segunda carta dele aos Coríntios. É um relato muito cru sobre conflito e reconciliação. E a nossa missão aqui é usar essas fontes para fazer uma espécie de autópsia dessa reconciliação. Tentar entender a diferença que é fundamental entre um remorso que leva à mudança e um que só leva ao desespero. E como uma confrontação, por mais dolorosa que seja. Pode acabar sendo o que salva uma relação em vez de destruí-la. Uma dinâmica que, vamos combinar, não mudou nada em 2000 anos. Nada mesmo. Então vamos direto para a cena. Paulo chega à Macedônia. A gente imagina que seria um alívio, fim de viagem, mas... É o completo oposto. Totalmente. Ele descreve o estado dele de uma forma que chega a dar um nó na garganta. No versículo 5, ele diz que o corpo dele não teve descanso nenhum. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Essa frase, lutas por fora, temores por dentro, é o resumo perfeito. As notas de estudo ajudam a gente a decodificar isso. As lutas por fora eram o de sempre para ele. Perseguição, oposição, o roteiro básico da vida dele. Mas os temores por dentro, esses eram outra história. Eram pessoais, íntimos. E é aí que a gente vê o homem por trás do apóstolo, não é? Não é uma figura de mármore inabalável. De jeito nenhum. É alguém consumido pela ansiedade, exausto de corpo e alma. Quem nunca se sentiu assim? Pressionado por fora e com aquela angústia interna que não te deixa dormir. E as fontes deixam claro o porquê dessa angústia específica. Não era uma ansiedade qualquer. Tinha um motivo. Tinha nome e endereço. Paulo tinha enviado o que os estudiosos apelidaram de carta dura ou carta severa para a igreja de Corinto. Era uma carta pesada, confrontando a comunidade sobre problemas muito sérios. E agora ele estava lá, na Macedônia, esperando por Tito, o amigo que ele enviou para entregar a carta e trazer as notícias. Roendo as unhas, literalmente. Ou seja, ele estava vivendo em escala máxima aquela sensação que eu descrevi no começo. Ele apertou enviar na carta mais difícil da vida dele e ficou no limbo, pensando: será que eu destruí tudo? será que eles me odeiam? Será que eu passei do ponto e perdi eles para sempre? Exato. E os comentários que a gente analisou ressaltam que essa preocupação não era, digamos, corporativa. Não era só a preocupação de um líder. Era pessoal. Era a dor de um pai. Paulo via aquela comunidade como filhos na fé. E a ideia de uma ruptura, isso estava atormentando. Até que finalmente o alívio chega. Tito aparece. E o jeito que Paulo descreve isso é muito revelador. Ele não diz só, fiquei feliz que meu amigo chegou. No versículo 6, ele diz que Deus que consola os abatidos o consolou com a chegada de Tito. E ele completa, né? Sim, ele completa. O consolo não foi só por ver o Tito, mas pelo consolo que ele recebeu de vocês. E esse detalhe é fundamental. A alegria de Paulo não era egocêntrica. Ele ficou feliz porque Tito foi bem recebido, foi consolado por eles. E a reação deles é que, no fim das contas, consolou Paulo. As notícias não podiam ser melhores. A carta não gerou raiva. Não gerou rebeldia. Gerou transformação. E ele até lista as reações que Tito descreveu. Falou da saudade que eles sentiam de Paulo, do pranto, do choro deles. E do zelo, da paixão que eles agora tinham por ele. Dá para imaginar o peso que saiu das costas dele. No lugar de ódio, saudade. No lugar de desprezo, pranto. Ele diz que a alegria dele transbordou. E é esse alívio imenso que abre a porta para o ponto central de toda a discussão. O que exatamente aquela carta dolorosa provocou neles?
Vamos mergulhar nisso, porque logo em seguida, no versículo 8, Paulo faz uma confissão muito humana. Muito. Ele diz algo como, olha, mesmo que a carta tenha deixado vocês tristes, eu não me arrependo. Mas aí ele admite. Quer dizer, por um instante eu me arrependi. É incrível ele admitir isso. Quando vi o tamanho da dor que causei, mesmo que por pouco tempo. Isso é tão fácil de se identificar. É o famoso, será que eu peguei pesado demais? Exato. Ele vacilou por um momento. Um momento de dúvida humana, mas ele supera essa dúvida muito rápido, porque ele viu o resultado que aquela dor produziu. E aí vem o ponto-chave. É aqui que ele introduz a distinção que todas as notas de estudo apontam como coração do capítulo. No versículo 10, ele coloca na mesa dois conceitos: a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Dois tipos de tristeza. À primeira vista parece uma coisa meio filosófica, mas... Na prática, a diferença é brutal. É a diferença entre o remédio e o veneno. Vamos começar pela mais fácil de entender, a tristeza do mundo. Certo. Segundo as notas, essa é a tristeza focada em si mesma. É o remorso que vem das consequências negativas para o próprio ego. Ah, entendi. É a tristeza de ser pego, a humilhação pública, a perda de status, o medo da punição. Então é a tristeza do político pego em corrupção que chora na TV não pelo que fez, mas porque a carreira dele acabou. Perfeito. Ou do aluno que colou na prova e fica arrasado porque vai ser suspenso, não porque foi desonesto. É uma tristeza completamente egocêntrica. E o diagnóstico de Paulo para ela é? Sombrio. Ele diz que esse tipo de tristeza opera a morte. As fontes explicam que pode ser uma morte espiritual, emocional, ela leva ao desespero, à amargura, é um beco sem saída. É a tristeza que se afoga em autopiedade e não produz mudança. Nenhuma mudança real, é destrutiva. Ok, entendi a tristeza do mundo. É o puro egoísmo de quem foi pego. Mas fico pensando, a outra, a segundo Deus, não é só sentir culpa, certo? Porque culpa também pode paralisar. Essa é a pergunta-chave. A virada está no foco. A tristeza, segundo Deus, não se preocupa com as consequências para si, mas com o erro em si. E com o dano que ele causou no relacionamento. Exatamente. Seja com Deus, seja com outras pessoas. É o remorso que diz: o que eu fiz foi errado, ponto. E isso te machucou, quebrou nessa confiança, e eu preciso consertar isso, não importa o que aconteça comigo. O foco sai do eu e vai pro nós. Para a relação, ou seja, não é sobre se sentir mal, mas sobre o motivo pelo qual você se sente mal. Um é sobre o ego ferido, o outro é sobre o vínculo quebrado. E mais importante, sobre o que essa tristeza produz. Exato. Paulo diz que ela gera um arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. A ideia é que ela catalisa uma mudança tão positiva, tão restauradora. Que a pessoa olha para trás e não lamenta ter sentido aquela dor. Isso, porque foi essa dor que a levou para um lugar muito melhor. É uma dor que constrói, uma dor que cura. Uma das bíblias de estudo que a gente usou tem uma nota interessante sobre a palavra grega original para tristeza aqui, que é lupe. Sim, e essa nota adiciona uma camada de profundidade. Lupe não é um desconforto qualquer, um desapontamento. O termo denota uma dor profunda, uma angústia mental e emocional muito forte. Nossa! É a mesma palavra usada para descrever a dor de um parto ou a agonia de uma alma desesperada. Isso mostra que Paulo não está falando de sentimentos superficiais. É uma angústia real, visceral. E o ponto dele é que até mesmo essa dor profunda pode ser canalizada para a vida e a restauração, ou para a morte e o desespero. A dor é a mesma, a direção que ela toma é que muda tudo. Certo, a teoria está clara, mas na prática, como Paulo soube que a tristeza dos coríntios era do tipo bom? Ele não podia simplesmente acreditar no relato do Tito. Do tipo, eles ficaram bem tristes. Isso, ele precisava de provas. Com certeza. A prova nunca está no sentimento, mas na ação que o sentimento gera. Palavras e lágrimas podem ser baratas. A mudança de comportamento, não. E o versículo 11 é isso, então? É, na essência, o relatório de evidências. É Paulo listando os frutos concretos daquela tristeza. Ele diz: vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. E aí vem a lista. Vamos ver essa lista. Ele fala em solicitude, as notas dizem que é algo como diligência, seriedade para resolver o problema. Depois, defesa, que imagino que seja a vontade de se explicar. Sim, de colocar as coisas em pratos limpos.
Não no sentido de dar desculpas, mas de mostrar que entenderam o erro. Mas aí vem um item que chama atenção: indignação. Indignação. Eles ficaram indignados e depois temor, saudade, zelo e, por fim, punição ou justiça, que é a disposição de corrigir o erro de forma prática. Espera um pouco. Indignação. Isso me surpreende. Eu esperaria vergonha, tristeza. Mas indignação? Indignados com o quê, exatamente? Com Paulo? Ótimo ponto. E é isso que torna a reação deles tão genuína. Eles não ficaram indignados com Paulo. As notas de estudo esclarecem que eles ficaram indignados consigo mesmos. Ah, entendi. Ficaram com raiva do próprio erro, da própria complacência que permitiu que aquela situação acontecesse. É uma raiva direcionada para o problema, não para o mensageiro. É a raiva que diz: como podemos deixar isso chegar a esse ponto? Exatamente. Essa é uma marca clara de um arrependimento que não é sobre autopiedade. É uma raiva que quer limpar a casa, não culpar o vizinho que apontou a sujeira. Faz toda a diferença. E essa lista de ações prova que não foi um pedido de desculpas vazio. De jeito nenhum. Os comentários reforçam que não foi "foi mal aí" só para virar a página. Foi uma mudança de cultura, de atitude. Eles não apenas sentiram, eles agiram. E essa restauração parece ter sido completa. O texto diz que eles receberam Tito, o portador da carta dura, com temor e tremor. Para ser sincero, a expressão soa um pouco exagerada. Parece que eles ficaram morrendo de medo, né? Isso. É uma interpretação natural, mas as fontes nos ajudam a entender a nuance. A expressão temor e tremor, na linguagem bíblica, raramente significa pavor ou medo servil. E o que significa, então? Ela denota um profundo senso de respeito, de seriedade, uma ansiedade enorme em fazer a coisa certa. Eles entenderam a gravidade da situação e estavam sendo extremamente cuidadosos. Faz sentido. É como quando você quebra um objeto de família muito valioso. Ao tentar colar os pedaços, você não age com medo da bronca, mas com um cuidado extremo, com uma atenção quase reverente. Analogia perfeita. E essa atitude deles validou a confiança que Paulo sempre quis ter neles. Ele diz que o espírito de Tito foi renovado e que o orgulho que ele sentia por eles não se mostrou em vão. O conflito não só foi resolvido, como o relacionamento saiu do outro lado mais forte. Mais honesto e mais profundo. Então, amarrando tudo que a gente viu, a gente passou pela agonia da espera de Paulo, pelo impacto de uma confrontação que era necessária e dissecamos essa diferença crucial entre uma tristeza que só se lamenta e uma que transforma. E a grande lição que essas fontes nos oferecem é que a reconciliação de verdade, o crescimento real, quase sempre passa por um vale de desconforto. Confrontar é difícil. Ouvir a verdade é doloroso. Mas o que determina se essa dor vai curar ou matar é a qualidade dela. A tristeza do mundo te afunda na autopiedade. A tristeza, segundo Deus, te dá as ferramentas para reconstruir o que foi quebrado. E muitas vezes construir algo ainda melhor no lugar. É a diferença entre lamentar as consequências e lamentar a causa. Exato. Uma coisa é ficar triste porque seu erro te trouxe problemas, outra, completamente diferente, é ficar triste porque seu erro feriu uma pessoa e destruiu a confiança. A primeira busca alívio para o próprio sofrimento. E a segunda busca a cura para o relacionamento. E como a lista de Paulo nos mostra, essa segunda tristeza sempre deixa um rastro de provas. Diligência para consertar, raiva contra o erro, um desejo renovado de fazer a coisa certa. É a jornada de um arrependimento que não se contenta em pedir desculpas. Mas que se compromete a mudar de comportamento. E tudo isso nos joga uma questão muito atual, uma provocação final para a gente levar dessa conversa. Em um mundo de comunicação instantânea, de textão no WhatsApp, de pedidos de desculpas com um clique, como a gente pode ter certeza que a nossa tristeza ou o nosso perdão está gerando mudança real? E não sendo só um jeito rápido de aliviar a própria culpa e seguir em frente. Como a gente consegue diferenciar em nós mesmos e nos outros uma tristeza que transforma de verdade de uma que só se lamenta para poder virar a página o mais rápido possível? Talvez a lição aqui seja olhar menos para as palavras do pedido de desculpas. E mais pros frutos.
para as evidências concretas que vêm depois.